Fala, trader, tudo bem? Vamos lá, mais um dia torto, tentando limpar minha conta de qualquer jeito. Não conseguiu. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e também no mini dólar. E vamos começar pelas notícias. Então, vamos lá. Notícia chama para amanhã no Caldeirão. Venda de casas usadas, 11 horas da manhã. Depois tem estoque de petróleo bruto. Tá? Então, venda de casas usadas, 11 horas da manhã. Dá uma olhadinha, pode ser que tenha uma volatilidade. Cara, pela minha experiência, não tem, cara. Não tem. Mas é bom não arriscar, né? Tá? É isso. 60 minutos. Mini índice. Cara, bearish, né? Bearish. Bearish. Cara, assim, ó, indefinido, não é bearish. É indefinido. Esse troço aqui tá indefinido. Ele tentou entrar no range hoje, capotou, fez um breakout, meio que um breakout em cima dele, fez um topinho do play aqui, como diz o francês, ó, e já começou a voltar de novo pra tentar buscar o reteste desse fundo. Pra mim é isso. E índice, bearish, como sempre foi. Só voltou a ser o que sempre foi. Vamos para 20 mil. Cheque! Ele vai pra cima, ele vai pra baixo. Tchá! Ah, que beleza. Eu não tenho o que falar desse ativo aqui, cara. É um ativo que eu pretendo nunca mais voltar. Mas vamos fazer aqui, ó, dar uma olhada no que ele fez. Tá tentando cruzar o range ali, não aceitou, voltou, caiu. Para mim é um reteste de fundo, com certeza. Ele vai tentar buscar esse fundo aqui. Talvez tente chegar. Talvez tenha uma trap por aqui, porque aqui funcionou essa trap, né? Ele veio e toma. Rompeu o topo e toma. Não chegou no fundo e toma. Tá louco. O inferno com esse ativo. Tá? Mas assim, projeções para ele, eu faria. Tentaria uma compra aí onde ele tá, com certeza. Já que esse cara aqui é o magnético. Esse cara aqui é o magnético. Tentaria uma compra. Visto que esse aqui é o pêndulo, ele já começou a fazer um retorno para ele. Aqui, fácil, fácil, poderia entrar numa operação com duas falhas da venda bem simples. Vou tentar vir aqui, observar bem o teste nessa região aqui, o teste nesse topo aqui. E se ele cruzar, a gente só vai replicar esse cara para cima. Se ele abrir um gap de baixa, tentar chegar um pouco mais baixo aqui, ó, e já fechar isso aqui muito rápido, perfeito. Daqui eu vou amarradão com duas falhas da venda. Depois eu procuro por uma trap. Depois eu procuro com um setup de força. Depois um pullback. Depois outra trap bem baixa para ele tentar chegar próximo desse ponto aqui. E aí eu ficaria bem de olho para ver se ele não vai bater nesse ponto e... Tá? Então aqui, ciclo do price action. Duas falhas, trap, força, pullback, trap. Encerra o movimento lá em cima, objetivo final. E ele abrindo um gap de alta, continuar subindo, tentando entrar no range, a gente não vai perseguir, a gente vai traçar o canalzinho e vai esperar um teste no prior, vai tentar pegar ele o mais baixo possível, tentar atacar, observando sempre esse topo. Like, subscribe. Thank you. Se ele perde esse canal, abre um gap de alta, vem subindo, 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 traça o canal. Isso o índice faz demais, viu? É uma das razões de eu ter abandonado esse cara. Marca os priors, né? E aí tu espera pelo first test, best test. Esse cara faz o first test, best test, ó, e aí tu tem que ficar observando esses topos aqui, ó. Que aqui ele pode sentir facilmente. E aí ele vem aqui e dá um sinal muito bom de que vai vir pro alto. E aí ele vem com tudo, e aí ele faz assim, ó. Pá, pá. Aí tu cai numa trap, tu cai numa bull trap. E ele faz assim, ó. E tu não consegue mais pegar ele. Ele toca reto e nunca mais para. Se ele não fizer nada, e abrir nesse mesmo ponto sem fazer nada, do tipo higher lows, lower highs, e pá, a gente vai esperar ele definir para ver onde é que ele vai fazer o primeiro ponto, o afastamento da média 21. Assim que a média 21 afastar, a gente vai definir. De preferência, uma das coisas que eu tenho testado bastante e tem funcionado é a volatilidade. Ele faz esse movimento aqui, inicia com um movimento muito bom, anda a volatilidade e na sequência ele violina. A gente tenta pegar esse movimento. Entendeu? Porque são duas coisas que ele faz quando ele anda a volatilidade. Ele faz a volatilidade, faz o ciclo do price action, então ele vem aqui, vai lá, aí ele arma uma trap, aí ele segue subindo, sacou? E aí tu vai fazendo ali o ciclo do price action, tu vai abrir uma operação aqui, depois tu vai abrir outra operação ali, né? E outras vezes não, na maioria das vezes não. Ele faz o contrário. Ele vem aqui, e aí ele perde com tudo. Aí tu faz uma entrada aqui bem simples, com um stop bem curto, apostando que ele vai pegar todo mundo de surpresa, e quem entrou aqui e ficou segurando a operação, tipo eu hoje no dólar, ele vai lá, te entrega ali R$ 200, R$ 300, R$ 200, e volta na tua cara, e te entrega R$ 4 só. É isso. Ele fica ligado pra esses pontos assim. Ambos fazem isso, tá? Ambos fazem essa violinada. Basicamente é isso. E índice é isso. Vamos para o mini dólar 60 minutos. Mini dólar. Olha lá minhas operações. É isso. Metralhei hoje. Metralhei, mas, cara, consegui recuperar aqui, ó, nessa... Aqui, bom, depois eu mostro pra vocês.
Mas vamos lá. Range, né? Rangezinho. Range eterno de uma mente sem lembranças. Cara, acreditei demais que ele ia rotacionar aqui. Não rotacionou. Tomei ele na cara. Fiz uma saída muito boa aqui. Essa saída aqui foi orquestrada de uma maneira que foi o teste na média de 200. O problema é que eu falhei aqui nas outras duas operações anteriores que não me entregou um lucro para hoje, senão teria me entregado. Mas assim, é troco. 10 pontinhos na mesa é troco. Mas foi 10 ontem também, né? Então, não é só de sonhos que vive o operador de futuros no Brasil, num mercado que só anda de lado. Aqui, cara, indeciso, indefinido, não sabe o que quer. Bem difícil de operar. Extremamente difícil. Vamos para a cena de estudos aqui. 5.000 ticks. E aí foi isso aí, ó. Aí ontem eu ainda tava falando no vídeo, né? Não pensem que ele vai fazer isso aqui que ele fez aqui, porque ele não vai fazer, ele vai fazer totalmente ao contrário. Ele fez exatamente isso. E eu fui lá e apostei. Falei, vou ver se ele vai fazer mesmo. Se ele fizer, eu vou perder a oportunidade. Se ele não fizer, ele vai me violinar. Me violinou. Me violinou aqui. Comprei. Tomei. Vendi. Tomei. Comprei. Andou. Cara, aqui andou pouco. Aí me tirou no break-even. Vendi. Essa aqui foi a pior, tá? Essa aqui foi a pior. Foi a mais dolorida. Uma das mais doloridas. Vendi. Andou 15.5. Não fechei. Não observei a entrada do range. Deixei. Me tirou no break-even. Foi foda. Vendi. Tomei. Comprei. Andou 18 pontos. Não fechei. Me tirou no break-even. Acontece. Ah, e o pior, né? Abri outra operação aqui, achando que era... Eu ia fazer o preço médio controlado, porque eu tava no lucro aqui. Eu tinha entregado 18 pontos. Aí eu vi essa trap aqui, que aqui nos 5.000 ticks não tá bem clara, mas tinha uma trap aqui nos 2.000 ticks, onde eu opero. Eu abri uma outra operação aqui. Estopou. Break-even. Quebrou as pernas. Aí eu vendi. Ele andou. Fechei. Fiquei com medo que ele voltasse na minha cara. Vendi de novo. E aí fiz a minha saída aqui. E aí não fiz mais nada. Não pude fazer mais nada. E é isso, cara. Mercado de futuros é isso. Às vezes o cara ganha, às vezes o cara perde. Hoje eu perdi. Ontem eu perdi. Tá sendo uma boa semana. Vamos ver se amanhã vai entregar alguma coisa. Ontem sabe o que aconteceu? Ontem foi o medo. Hoje sabe o que foi? A ganância. Ganância. Pensa bem. 15 pontos. 18 pontos. Se tivesse feito só essas duas aqui, ó, eu tinha colocado dinheiro no bolso. Acontece. Tá tudo bem. O que fazer amanhã? Boa sorte. Tem que ter sorte. É jogo do tigrinho. Cara, ele assim, ó, ele não tá conseguindo rotacionar esse range aí de jeito nenhum, né? Uma hora ele vai rotacionar. Eu não sei quando. Mas uma hora ele vai rotacionar. Por agora, ele não tá dando indícios de que quer cruzar esse range. Não tá dando indícios também que quer ir para algum lado. Ele quer ficar só nessa limpeza aqui de contas. Aqui onde ele tá agora, assim, ó, nesse pontinho onde ele está agora, deixa eu tirar essa sujeirada aí na tela. Nesse ponto em que ele está agora, nada. Aqui é compra nessa região do teste da média de 200 e venda por aqui, venda por aqui. E é isso. É isso. Aqui, esse troço aqui, ó, gigante, nada, nada, nada de nada. Ele tenta adentrar o range e volta. O único movimento que ele fez legal para tentar entrar nesse range, isso aí daqui, foi aqui, ó. Foi o mais longe que ele foi. Esse aqui eu não acreditava de maneira alguma e ele fez. Esse foi o mais longe que ele foi. Olha, cara, que tanto dá para comprar como para vender. Mas vai comprar e vai vender aqui, meu irmão, traps, sempre com traps. Não marca. Nada de higher highs e apostar aqui em higher highs, não. Deixa ele vir mais baixo. Deixa ele definir que efetivamente ele vai fazer um ataque comprador. Aí tu entra. Na venda a mesma coisa. Quando tiver aqui em cima, que ele romper esse topo e dizer, agora eu vou! E uapa. 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 Aí tu faz a venda. Bem tranquilo. É extremamente perigoso operar o mini dólar nesses últimos dias. Semana passada já foi um desafio. Essa semana tá sendo extremamente perigoso. Tem que tomar muito cuidado para não limpar a conta. Amanhã, como sempre, eu não tenho medo. Eu opero mesmo. Mas assim, tem que fechar o setup. Hoje fechou. Nada deu certo. Assim, teoricamente deu, né, cara? Teoricamente deu. A minha ganância não me deixou ganhar dinheiro. Porque hoje eu poderia ter saído facilmente com 22 pontos. Teria pago ali os stops que eu tinha tomado antes ali. Teria saído com 22 pontos bem tranquilo e bem feliz. Mas não foi o que aconteceu. Com 22 pontos eu teria colocado no bolso os 10 que eu perdi hoje. Ainda ia ganhar mais 12 hoje. Acontece, cara. Acontece. Mercado de futuros é isso aí. Tá? Boa sorte. Boa sorte, porque tá tenso e afastamento da média de 21, aquela história. Por que eu opero em ticks? Eu opero em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Eu gosto de entrar na operação em que, quando tem volume financeiro, os padrões se repetem demais nos ticks. E aí a gente tenta pegar um movimento bem rápido para fugir do risco. Muito rápido. Tipo, nessa operação aqui, ó, eu entrei praticamente num FOMO, mas não foi FOMO. Eu tava vendo que poderia ser, mas essa aqui eu tinha certeza que eu ia tomar stop. Like, subscribe. Thank you. Porque eu entrei muito baixo. E, brother, entregou o movimento. Fez o movimento. Eu tive paciência para esperar. Mas eu imaginei que eu ia tomar stop, porque eu entrei muito baixo. Eu virei a mão muito baixo. Deixei passar uns 2 candles. E deu certo. Nem tocou em mim. Nem chegou lá. Então, atenção.
cuidado. E a história do afastamento da média 21. Observar a pirâmide nossa aqui, ó, com as estruturas de mercado como a base de tudo, a média de 21, e aí sim a gente vai procurar o setup. É o Sol, a Terra e a Lua. Tudo tem que estar em sincronia, que nem o sistema solar. Não dá para trocar de lugar, senão vai colapsar, tá bom? Se você achou interessante esse conteúdo e achou que te mostrou uma forma diferente de observar o mercado, deixa seu like. Se você quer embarcar nessa incrível aventura, se inscreva no canal, vem comigo para as lives, vem comigo para as projeções que eu faço à noite. Vem se divertir nos futuros, vem se irritar também um pouquinho. É bom. Vem me acompanhar aí, vamos ficar milionários juntos nisso, tá bom? Obrigado, uma boa noite, fiquem bem. Amanhã nós estamos aí, amanhã eu abro live. Hoje eu não estava disposto. Tchau.